meus queridos amigos e amigas telespectadores. Voltamos mais uma vez com o nosso Direito e Justiça e trazendo sempre aquele convidado especial para falar de um tema que está dando o que falar. Hoje nós vamos tratar da reforma tributária, mais algumas gotas aí desse conhecimento tão importante e, na verdade, nesse momento indispensável para todos nós. Então veio hoje aqui participar conosco um grande advogado aqui de Curitiba, que vai tratar dessa temática de uma forma muito importante para nós, para que nós consigamos obter ainda mais conhecimento e mais informação. Além dele, nós teremos também as colunas do Matheus e Tiro de Castro, que fala da economia no Brasil e no mundo. Teremos também a coluna de Direito Contratual com o Dr. Edilson Santos da Rocha, a coluna de Direito Imobiliário e hoje iniciaremos aqui com uma novidade, que é a coluna do Juc Business, que então implementa um novo momento aqui no nosso programa, porque ele traz atualidades aí da área jornalística, que vem justamente para inaugurar um novo momento aqui conosco e também para que você, telespectador, cada vez mais tenha atualidades aí dentro de tudo isso que a gente gosta de fazer com tanta qualidade para você, com esse grande jornalista que é Luiz Augusto Juc. Então, gente, o programa hoje está repleto aí de atrações, de novidades e de muita boa nova para que você possa cada vez mais se inspirar, aprender e se informar. Então, gente, vamos lá, espera aí. Depois do nosso patrocinador, a gente volta para iniciar, então, esse belo bate-papo com tudo isso que a gente tem hoje para você. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Está no ar mais um Direito e Justiça, sempre uma alegria estar com vocês, trazendo a boa informação e sempre com grandes convidados e personalidades aqui. E hoje, do nosso direito, da área jurídica. Quem está conosco hoje é o Dr. Guilherme Pacheco. Seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme. Obrigado, doutora Débora. Agradeço o convite, né? Fico muito grato pela participação no seu programa. Imagina, é uma honra para a gente recebê-lo aqui, Dr. Guilherme, porque a gente sempre gosta de contar realmente com grandes profissionais que fazem aí um bom trabalho e, na verdade, né, que atuam com excelência, como é o seu caso. Muito obrigado. E vai compartilhar conosco aqui muito daquilo que você faz, muito dos seus conhecimentos também, com certeza, que são vastos, e vai ensinar bastante aqui também o nosso público dentro daquilo que você faz. Fico muito grato e quero compartilhar um pouquinho daquilo que tenho de experiência, de bagagem, do que eu puder contribuir. Estou à disposição. Perfeitamente. Bom, doutor Guilherme, a gente sabe que todos os profissionais que vêm aqui, eles têm uma brilhante trajetória, eles têm muito, né, a contar. Muitas vezes, né, especialmente na área jurídica, a gente sabe que tem, às vezes, um pai, uma mãe, tem toda uma história, né, de família, outros profissionais que não têm. Então, eu não sei, eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória, como que foi para você chegar aqui hoje e estar falando conosco. Olha, aconteceram muitas coisas, né, até chegar aqui. Eu, de fato, não me incluo nesse grupo de pessoas que, de fato, tem alguém na família, que tem a tradição jurídica ou uma carreira tradicional, né, na família. A minha história, ela começa, assim, muito com a questão de ser uma pessoa curiosa, né? Desde que eu sou pequeno, sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de documentos. A minha avó, ela é formada em letras, né? Então, trabalhou muitos anos na Universidade Federal do Paraná, e por ter ali o sangue alemão é muito rígida, né? Meu pai também, então sempre fui muito cobrado por questão de leitura, redação. E aí, com o tempo, sempre apareciam documentos, né? E eu sempre gostei de ler documentos, de revisar, de
E até uma época eu fui uma espécie de assessor da minha avó, inclusive, quando ela trabalhava em uma associação. Então, o gosto por documentos começou muito ali, né? Assim, analisar, entender, ler palavras difíceis, né? Que acabam envolvendo a nossa profissão. Eu sempre fui muito curioso, então sempre busquei muita informação, gostei de entender os bastidores, entender como as coisas funcionam. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a me procurar. Eu precisava de algum tipo de ajuda. O Guilherme, qualquer tipo de probleminha. Tinha lá uma dúvida, né, numa dúvida. situação jurídica ou algum outro documento. Porque mesmo que se eu não soubesse, né, e quando eu não sei, de fato, sou franco, não tenho muito o que fazer, mas eu sempre tive a facilidade em buscar informação, em encontrar informações. Então, não sei, mas eu vou descobrir. Né? Então, eu dava um jeito de buscar essas informações e ajudar. E aí, com o tempo, isso acabou se tornando uma marca, assim, né? Eu sempre digo, tem um amigo meu que sempre diz, né? Eu sou resolvedor de problemas, desde cedo. Então, essa característica acabou me propulsando pro direito. E eu, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de empresas, né? Por gostar dos bastidores, eu era aquela criança que levantava cedo e ficava assistindo Pequenas Empresas e Grandes Negócios, né? Assistia Globo Rural e assistia Pequenas Empresas e Grandes Negócios, lia a própria revista em si. E isso me fez ter esse gosto por empresas. Tanto que quase fui para a área da administração, né? Porque né, muito próximo, né, atuação direta no dia a dia empresarial, mas acabou que fui indo pro direito, optei pelo direito, e desde o início da faculdade também sempre busquei aquelas disciplinas, aqueles conteúdos que fossem voltados ao direito empresarial, né? Então, nesse meio tempo, acabei me descobrindo ali, de fato, dentro do direito tributário. Bacana. Né? E até naquele momento em que a gente tem aquela fase de, tudo bem, preciso fazer um estágio, né? Então, eu escolhi onde eu queria estagiar. Que legal. Porque eu tinha essa visão que, de fato, eu tinha que ter um direcionamento da área que né, mais teria identidade. Ou né? seja, lá dentro da faculdade você já se entendeu, se encontrou na área do direito tributário. Sim, Que bacana. sim. Né, olhando a lista dos escritórios que tinham vagas disponíveis, eu fui buscando aqueles em que ou tinha uma atuação empresarial ou atuação tributária. O que, né, durante a graduação são duas ovelhas negras, porque né, ninguém gosta do direito empresarial, societário, tributário, né, ninguém tem esse amor. E foi onde né, eu aprendi muito. Eu tive contato já nesse primeiro escritório em que eu trabalhei, eu tive um contato muito próximo com grandes empresas, né? O foco de atuação, né, de toda a minha trajetória sempre foi uma atuação de empresas com faturamentos elevados, então tem uma complexidade de coisas a serem resolvidas, né, onde as coisas são mais complexas e demandam se aprofundar. E foi minha grande escola, né? E a gente vai se desenvolvendo, vai aprendendo, então casou muito bem com aquilo que eu já gostava desde cedo. Que maravilha, né, gente? É por isso a importância também da gente, quando está na faculdade, ter a oportunidade de estagiar, né, de entrar em escritórios para poder entender particularmente qual é a área que você quer atuar, porque nem sempre você já tem o direcionamento, como aconteceu no caso aqui do Dr. Guilherme, mas pode acontecer também, como no seu caso, né, você já saber o que quer fazer, qual é a área a seguir, porque a gente até menciona sempre aqui, Dr. Guilherme, como é difícil, né, quando você está fazendo direito, porque quem às vezes não conhece muito bem, né, e a gente está aqui justamente para trazer, acha que o direito talvez seja só ser juiz, né, ir para a magistratura, ou ser advogado, ou ser promotor, mas tem uma vastidão de carreiras jurídicas, né? Sim. E você tem, além das carreiras jurídicas, dentro da advocacia, você tem inúmeras áreas. Sim. E cada vez mais, até em virtude da própria tecnologia, de tudo que vem acontecendo, das mudanças, né, que o mundo vem aí sofrendo. Então, a gente acaba tendo aí inúmeras possibilidades, né? E é tão bom quando a gente se encontra, Sim. né, e sabe o que vai fazer, né?
a nossa vida ela está cada vez mais dinâmica, mais agitada, né? E de fato quem atua no direito precisa ser resolvedor de problemas. Então, quanto maior o volume de problemas que você resolve, maior número de clientes que você vai atender, né? E acho que uma pergunta que eu sempre faço quando eu encontro alguém que está na graduação é: qual que é o tipo de problema que você gosta de resolver? Né? Hoje, se você, né, você está numa conversa, seja com os amigos ou com a família, qual que é o tipo de problema que você pensa, poxa, eu gostaria de resolver esse tipo de problema? É isso que nossa, como eu gostaria de resolver isso? Porque aí te dá um grande direcionamento, que é aquilo que de fato vai te encantar, te motivar, né? O direito, muitas pessoas seguem a carreira jurídica por motivação financeira, né? E eu entendo que o financeiro ele acaba sendo uma consequência em qualquer área de atuação, né? Em qualquer tipo de graduação, não só nas tradicionais, né? Mas dentro daquilo que de fato te motiva, te desperta o interesse, te motiva a acordar todos os dias a resolver aquela situação, né? Então, de fato, ter essa busca durante a graduação é muito importante. Para quem não sabe, né? Poxa, não sei, eu estou com processo seletivo agora de estagiário, finalizando, inclusive, e eu tenho perguntado, assim, tá, o que mais te interessa dentro da graduação? Tem gente que ainda está testando, então é importante, de fato, mesmo na graduação, testar. Poxa, eu quero conhecer o direito penal, que é uma das grandes paixões, né, de quem está na faculdade. Normalmente, né, a paixão, a né, primeira paixão, a né? primeira paixão. Então, poxa, testa um escritório, né, fica um período esse é o momento, o estágio é Veja justamente se é para isso isso. mesmo, né, que você Sim, quer. entenda o dia a dia. Poxa, você pode fazer o estágio dentro de um Tribunal de Justiça, um Ministério Público, você tem várias possibilidades para você conhecer, né, e se identificar com alguma área de atuação, porque deixar essa decisão para depois de concluída a graduação, assim, você tem um prazo, que ele é um prazo muito longo até você se especializar, até você poder criar a tua identidade. Então, eu recomendava que resolvesse na faculdade, né? Isso mesmo. Olha aí, gente, uma excelente dica aí, doutor Guilherme, para você que eventualmente está cursando a graduação em Direito, para você já saber como se comportar durante essa graduação e também para você ganhar tempo, né? Ser um grande profissional e poder fazer excelentes escolhas. Mas não é só isso, gente. Nós temos muito mais aqui ainda a conversar, mas eu vou chamar agora o nosso patrocinador, ou melhor, vou chamar a coluna do Matheus e Tiro de Castro, para que você conheça um pouco mais da economia no Brasil e no mundo. Vamos lá! Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nosso curso sobre a economia. E hoje, para tratarmos a respeito de um anúncio bastante relevante realizado pelo presidente norte-americano Donald Trump acerca da introdução de novas políticas tarifárias sobre a importação de aço e alumínio nos Estados Unidos, sendo esta uma medida que afetará de maneira bastante relevante o Brasil, na medida em que o Brasil é justamente o segundo maior exportador de aço para a nação norte-americana, tendo exportado no ano 2024 pelo menos 4 milhões de toneladas de aço. E justamente nesse sentido, acabam emergindo muitas preocupações acerca dos efeitos que irão se espraiar sobre a economia brasileira. Efeitos muito negativos. Primeiramente, eu, de certa maneira, tenho uma visão de que a curto, a médio prazo, talvez, alguns efeitos venham a ser sentidos na medida em que o Brasil realmente exporta bastante aço para os Estados Unidos, mas, levando em consideração que o Brasil, de certa maneira, tem relações comerciais bastante profundas com a China, justamente nesse sentido, também sendo um mercado externo para o qual o Brasil direciona boa parte de suas exportações, de suas produções de aço, em grande sentido, eu creio que, de certa maneira, haverá uma acomodação ali no mercado mundial, justamente para que toda essa demanda não encontrada ali para ingressar nos Estados Unidos acabe sendo preenchida em outras nações, tal qual a China, que vem se impondo, de certa maneira, como um dos principais demandantes desse tipo de mercadoria no mercado mundial. Um outro ponto que eu gostaria de comentar é justamente a respeito do fato de, muito provavelmente,
esta medida acabar não surgindo o efeito pretendido por Donald Trump, já que ela já havia sido introduzida por Bush em 2002, que ao impor tarifas sobre a importação de aço, acabou, na realidade, não conseguindo ampliar o emprego na indústria norte-americana. Na realidade, os efeitos foram de redução do emprego na indústria, na medida em que não houve tanto aumento na indústria de aço dos Estados Unidos que fosse tamanho a ponto de compensar toda a queda de emprego que acabou sendo um resultado ali nos ramos industriais que importavam aço. Ou seja, acabou havendo um efeito geral bastante negativo sobre a indústria, na medida que a gente está considerando que hoje a economia mundial está estruturada sobre as cadeias globais de valor, ou seja, há uma cadeia organizada de suprimentos, de fornecedores e receptores de mercadorias, sejam elas que atuam, sejam como bens finais, ou até mesmo como insumos para novos processos de produção, que de certa maneira é completamente indissociável, é completamente impossível desatrelar efeitos negativos do ponto de vista da cadeia de insumos a partir do momento que você introduz uma política tarifária. É justamente nesse sentido que eu tenho uma concepção, que eu já externei aqui na coluna de economia, que é o seguinte sentido, que é no sentido de que o principal mecanismo de política industrial hoje não é a política tarifária, mas sim subsídios, especificamente ali em políticas de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, um estímulo financeiro monetário muito mais robusto, direto, para os ramos industriais, ao invés dessa política tarifária, que é, na minha avaliação, enquanto uma política industrial, algo bastante ultrapassado, que na prática deveria ter ficado pelo menos no século XIX, que não trará, muito provavelmente, os efeitos pretendidos pelo Donald Trump. Justamente nesse sentido que eu penso que o presidente americano talvez não seja tão incisivo, ainda mais levando em consideração a retaliação que muitos presidentes, que muitos países têm tomado em relação às políticas tarifárias tomadas recentemente pelos Estados Unidos. Tendo tudo em serviço, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Voltamos então aqui com o nosso segundo bloco para continuar falando com o Dr. Guilherme, então, sobre os aspectos que envolvem a carreira dele, a área escolhida para atuação. E nesse sentido, então, Dr. Guilherme, eu vou chegar num assunto aqui que com certeza já deve ter sido alvo aí de muito questionamento, que é a reforma tributária, Dr. Guilherme. Imagina aí que tá tudo fervendo nesse momento, né? Tá em evidência, né? O né? mundo inteiro está olhando para o Brasil por conta da reforma tributária. Exatamente, né? A maior carga tributária do mundo, é isso mesmo? Pois então, é o maior IVA do mundo, né? A maior alíquota do imposto sobre consumo no mundo, 28%. Gente, o negócio realmente está dando o que falar, e o Dr. Guilherme vai esclarecer aqui conosco esses pontos todos para a gente entender um pouco mais, tirar algumas dúvidas também, né, doutor? Então, eu gostaria muito de saber como que vai ficar, porque agora a gente está começando a entrar nesse momento tenso aí, né? Todo mundo, né, puxa, mas como que vai ficar? O que que vai ser realmente? Né? O que que vai impactar? E esse ano nós temos um ano que já está começando, inclusive, ou melhor, nós já estamos sofrendo os reflexos, né? Porque a implementação propriamente dita ainda não, mas os reflexos já estamos começando a sentir, né? Sim. A reforma, ela vem... Foram mais de 30 anos de discussão pela necessidade de uma reforma tributária. Não especificamente essa que aconteceu, né? Que está acontecendo. Sim. Então, são mais de 30 anos de expectativa pela existência de uma reforma tributária, porque, de fato, o Brasil ele tem atualmente ainda um sistema muito complexo. Né? Eu digo que o sistema ele praticamente é feito para não funcionar. Então, ele tem muita complexidade, ele gera um custo de conformidade para as empresas, para os contribuintes, que é muito alto. Né? Você vê que as empresas, elas têm... quanto maior a empresa, maior o tamanho do time da área tributária, da área fiscal. Então são muitas obrigações acessórias, são muitos documentos que precisam ser preenchidos, são muitas informações que precisam ser cruzadas, e
enfim, isso gera um custo muito grande e nós pagamos essa conta. Né? Todo esse custo ele é repassado a nós enquanto consumidores. E acontece que com o objetivo principal dessa reforma, a primeira motivação de fato é a simplificação, tornar o sistema mais simples, tanto para apuração quanto para fiscalização, propriamente dito. Né? A ideia é que tenha maior transparência, inclusive, para nós consumidores. Então nós temos hoje um sistema em que vão ser trocados, né, substituídos os tributos, né, PIS, COFINS e IPIs serão substituídos pela CBS, né, são tributos federais, e o ICMS e ISS, que são tributos, né, o ICMS estadual e o ISS municipal, serão substituídos pelo IBS. Então, de toda essa complexidade que nós teremos substituição de 5 por 2, né? Eles chamam de IVA dual, é um imposto que é dividido nessas duas modalidades, essa contribuição que vai, uma repartição, né? Que vai tratar dos tributos federais, e outra parte vai para o estadual e município. Entendi. Bom, pelo menos se espera que, né, essa reforma traga um pouco menos de complexidade, né, diminuindo um pouco, né, todas essas, digamos, né, esse número, né, de impostos que nós temos, para condensar, pelo menos que seja, né, aí nessas outras, digamos assim, IVA e, né, que a gente tem agora. Sim. E imagino que daí tem essas subdivisões, mas que não seja tanta coisa assim, né, pelo menos, né. Veja, o objetivo dele é que seja mais simples, né, mais simples e transparente. De fato, o será quando houver a implementação plena. Né? Então nós teremos um período de transição que é longo, né? E isso vai gerar um período, durante essa transição, vai ficar mais caótico, complexo do que aquilo que nós temos hoje. Então isso demanda investimento em software, né? Investimento em aperfeiçoamento, em cursos, treinamentos, eventualmente a própria contratação de consultorias especializadas para entender tudo aquilo que está sendo implementado. Né? Hoje, só a lei complementar que foi aprovada agora, que ela trata da regulamentação da implementação desses novos tributos, são mais de 500 artigos, são 544 artigos, né, com 23 anexos. Imagina. É todo um novo arcabouço de legal que de fato precisa ser estudado, esmiuçado, né, por todos nós, sejam os contribuintes, nós advogados, os consultores, contadores, né, para que de fato as empresas possam se preparar. Vai ser um período aí bem turbulento, então, né, de muita preparação, de muito estudo, né, de realmente compreender o que deve ser feito, até porque a questão tributária é o calcanhar de Aquiles de todos os empresários, Sim. das pessoas físicas também, porque nós precisamos conhecer, até para não errar, porque o fisco está aí, não é verdade? O fisco é o grande sócio, né? Então. Não, nem só o vilão, mas é o grande sócio que nós temos, né? Então a gente precisa entender como cuidar e tratar disso. Exatamente, né? Até por essa perspectiva mesmo, né? Porque entra nessa relação, né? De sociedade mesmo, né? Sim. Bom, gente, vocês viram, né? Muita coisa aqui para a gente até tentar, né, trazer, porque realmente é muito complexo. Assim como outros profissionais também já falaram sobre a reforma, cada vez, quanto mais o tempo passa, mais a gente se aproxima dela, da sua implementação, então é sempre bom a gente conhecer com quem sabe, né, e com quem entende, está acompanhando o processo todo, para a gente cada vez mais também acabar, né, internalizando esses conhecimentos e quando se implementar efetivamente, a gente pelo menos já saber o caminho que deve ser trilhado, né, doutor Guilherme? Sim, acho que é essa a ideia, né? Esse é o momento de preparação, né? Muitas regras acabam mudando, não só para as empresas, né, como contribuintes, mas nós, enquanto consumidores, nós seremos muito afetados. Também, né? né? Então, se a gente for falar de tudo que envolve a reforma tributária, nós íamos passar a semana aqui conversando e não ia esgotar. E não ia esgotar o assunto, né? Mas, assim, existem setores que serão beneficiados, existem setores que serão afetados com majoração, né, podendo inclusive duplicar a carga tributária,
né? Isso que nós estamos falando de uma primeira fase de uma reforma tributária que está acontecendo. Nessa primeira etapa estamos falando somente do consumo, né? Existem projetos, eles deverão ser apresentados ainda esse ano para a reforma sobre a renda. Então são muitas mudanças que estão acontecendo e ainda irão acontecer. Então a gente precisa acompanhar isso muito de perto, diariamente, né? Porque de fato nosso dia a dia vai mudar bastante nos próximos anos. E é isso aí, gente. E cada vez mais, então, vamos precisar ter pessoas como você aqui para poder explicar para a gente o que está acontecendo, né? Tá certo? Bom, gente, ainda tem mais com o Dr. Guilherme. Agora eu vou chamar a coluna de Direito Contratual com o Dr. Edilson Santos da Rocha. E na sequência a gente volta aqui com o Dr. Guilherme para continuar falando sobre aspectos do direito tributário. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma coluna de Direito Contratual aqui no programa Direito e Justiça. E hoje vamos falar sobre um assunto de grande importância para quem está envolvido aí nas relações de compra e venda de imóveis. Vamos falar sobre a Lei de Distrato. A Lei 13.786 de 2018, também conhecida como Lei de Distrato, foi criada para regulamentar a rescisão de contratos de compra e venda de imóveis na planta, trazendo mais segurança jurídica tanto para o comprador quanto para o vendedor. Mas o que essa lei estabelece de fato? Vamos entender juntos. De acordo com a lei de distrato, quando o comprador decide rescindir o contrato de compra e venda do imóvel, ele pode fazê-lo, mas há consequências financeiras a serem aí consideradas. A lei estabelece um percentual de retenção do valor pago pelo comprador, que poderá variar de 25% a 50%, dependendo do tipo de contrato e das circunstâncias específicas do caso. Esse valor é retido pelo incorporador como forma de indenização pelos custos e prejuízos decorrentes do distrato. Além disso, a lei determina que, em caso de rescisão do contrato por parte do comprador, a devolução dos valores pagos deve ocorrer em até 180 dias após a formalização do distrato. Esse prazo é importante para que as partes possam se organizar financeiramente e evitar prejuízos maiores. Outro ponto relevante da lei do distrato é a previsão de multa para o vendedor em caso de atraso na entrega do imóvel. Se o vendedor não cumprir o prazo estabelecido em contrato, ele poderá ser obrigado a pagar uma multa ao comprador, além de correção monetária e juros. Isso garante que o comprador tenha uma proteção adicional e não seja prejudicado por atrasos na entrega da obra. A lei do distrato também trouxe alterações relevantes no que diz respeito à devolução das comissões de corretagem. Antes da lei, havia muita discussão sobre quem deveria arcar com esses valores em caso de distrato. Agora, a legislação estabelece que as comissões de corretagem devem ser devolvidas proporcionalmente ao comprador, dependendo do estágio da obra e do valor já pago. Para finalizar, é importante lembrar que a lei de distrato foi criada para equilibrar as relações entre compradores e incorporadores, pois seu objetivo foi trazer mais transparência e segurança jurídica para ambos os lados. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Aguardo vocês no nosso próximo programa. O SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, foi instituído em 2 de dezembro de 1988, com o propósito em defender a classe de advogadas e de advogados no Estado do Paraná. Deste modo, o SINAP, Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, está situado na grande capital paranaense, em Curitiba. Porém, a sua Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, possui abrangência em toda a base territorial do Estado. O SINAP possui a matrícula sindical
homologada no Ministério do Trabalho desde a sua criação para a base territorial. A Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Advogados possui os planos e cargos e salários para os advogados e as advogadas atuantes no estado do Paraná. Quer saber mais? Então acesse www.sinapr.org e saiba mais acessando o menu Convenção Coletiva de Trabalho. Em 9 de agosto de 2024, tomou posse a nova diretoria do SINAP para o quadriênio 2024-2028. Assim, o sindicato possui uma nova gestão atuante entre advogadas e advogados diretores para as advogadas e os advogados do Estado. Agora, você, advogada e advogado, quer saber mais sobre a atuação do SINAP, os projetos e benefícios? Então fale conosco através do WhatsApp pelo número 41996586981 ou então acesse pelo teu celular o QR Code que aparece na tela. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então aqui com o nosso terceiro bloco, depois da coluna de Direito Contratual, e vamos continuar falando então de impactos, doutor. A gente falou já de forma bastante geral, né, dos reflexos e impactos da reforma tributária, né, na economia, enfim, impostos, como que vai ser, e até mesmo aquilo que nós vamos experienciar, seja como CPF, CNPJ, Sim. né. Mas eu gostaria que você exemplificasse para nós, né, hoje um comparativo, por exemplo, né, em relação a algumas áreas aí, alguns setores. Qual vai ser o impacto efetivo, por exemplo, quando a gente fala lá do mercado imobiliário, locações, por exemplo, ou algum outro tipo de setor? Se você puder trazer esses exemplos práticos para nós, porque ajuda bastante até o nosso telespectador compreender melhor o cenário. Claro, vamos lá. Hoje, né, trazendo como gancho a área imobiliária. No setor de locações, quando nós falamos da tributação atual, né, não existe a tributação sobre o ISS, né, então as locações elas não estão sujeitas ao recolhimento do ISS, né, que hoje a alíquota padrão, né, vamos ter em mente a alíquota de 5%. Né. Quando nós falamos de locação, existem os proprietários, que são pessoa física e pessoa jurídica. Né? Então, para quem é pessoa física, hoje, né, o único recolhimento que faz é sobre o imposto de renda, né, somente o imposto de renda conforme o valor que é recebido das locações. Essas pessoas hoje, aliás, a partir da implementação da reforma, aquelas pessoas que têm 3 imóveis ou mais, né, que estejam na locação, e tem uma renda com locações com valor acima de R$240 mil no ano, elas estarão sujeitas ao recolhimento do IVA. Ele é prevista uma redução da alíquota padrão, porém vai ficar em algo em torno de 8%, né, mesmo aplicando esse redutor. Então nós falamos de 8% do IVA, mais aquilo que vai recolher a título de imposto de renda. Então eram 8% que não existiam. Isso falando de pessoa física. Para quem é pessoa jurídica e tem, independentemente do valor que tem de receitas, né, com locações, elas vão ter, além da tributação que já tem com imposto de renda, pessoa jurídica, geralmente estão no lucro presumido, então tem uma alíquota fixa. Elas recolhem hoje somente PIS e COFINS. Então hoje, falando de uma empresa que esteja no lucro presumido, ela recolhe 3,65 de PIS e COFINS e não recolhe ISS. Né? Então, a partir da implementação da reforma, ela deixa de recolher os 3,65 de PIS e COFINS, que serão extintos em 2027, e passa a recolher esses 8%, né? Chega a 7,95%. Então a gente tem só aqui, nós temos algo em torno de 5% a mais,
né, que serão acrescidos no custo tributário sobre essas locações. Então, certamente isso será repassado aos locatários, né, aos inquilinos, porque, de fato, não é algo que as empresas irão absorver. Né? Dificilmente certeza, elas né? irão absorver. Isso é algo que, de fato, vai impactar os consumidores. Né? O segmento industrial, por exemplo, ele acaba sendo beneficiado porque hoje uma das grandes discussões que existem é essa questão de você poder tomar crédito daquilo que você pagou na cadeia anterior, na etapa anterior. Isso. Então, existem uma série de limitações para esse creditamento que elas acabam agora com a reforma. Então, ela prevê um creditamento pleno. Tudo aquilo que você recolheu na etapa anterior, você vai poder se creditar e descontar daquilo que você terá de valor a pagar. Então, as indústrias, elas tendem a ter serem favorecidas, de fato, com as novas regras. Né? Agora, o setor de serviços. O setor de serviços, ele vai ser altamente impactado, né? Porque, diferentemente do ramo imobiliário, onde nós temos ali um redutor, a maior parte das empresas de serviços, elas não têm qualquer tipo de previsão, e até, fazendo um parênteses, um dos objetivos da reforma foi justamente acabar com o favorecimento de setores. A ideia é que, de fato, tenha algo equilibrado. Né? Então, nesse equilíbrio que vai ser aplicado, por exemplo, as empresas de serviço hoje, que basicamente o maior custo das empresas de serviço é mão de obra. Então, é folha de pagamento. Folha de pagamento não gera crédito. Então, elas não vão ter muitas bases de creditamento para redução desse custo, diferente das indústrias, por exemplo. Então, hoje, uma empresa prestadora de serviço, vamos utilizar o mesmo exemplo de uma empresa que esteja no lucro presumido, né, que é um caso mais simplificado para demonstrar. Então, hoje, de algo em torno de 16,33%, com a nova tributação, ela poderá chegar a algo superior a 35%. Né, porque hoje ela recolhe 3,65% de PIS e COFINS e 5% de ISS. Né? Então, nós estamos falando de trocando 8,65 por 28. Nossa. É muita coisa, É né, muita gente? coisa, é muita coisa. Então, e isso, infelizmente, vai nos impactar, né, enquanto consumidores, enquanto contratantes, né, de serviços, nós seremos impactados negativamente nesse sentido. Com certeza, né, gente? É algo que realmente, eu não sei se a gente fica ansioso pela chegada ou se a gente fica temeroso, né? Porque se a gente considerar todos esses aspectos que estão sendo levantados aqui por você, realmente eu não sei até que ponto que vai haver um equilíbrio ou um desequilíbrio, né? E um grande choque para todos nós que realmente, né, estamos numa carga tributária muito específica, né, e já determinada, já sabemos exatamente qual é, para uma carga que a gente, né, supostamente está mais ou menos vendo o que vai ser, mas não se sabe exatamente, né, se é ou não. Então, o impacto disso realmente, eu imagino que vai ser muito forte e não sei se vai ser tão positivo assim. Pois é, né? Veja, existem a alíquota de referência são os 26,5%, mas a alíquota padrão ela será de 28%, estimada hoje em 28%. Então tem muitas respostas que nós ainda não temos, o governo ainda não tem. Isso vai depender do andamento dos próximos projetos de lei. Né? O Congresso vai trabalhar bastante em cima disso, né? Então nós ainda não temos essa certeza exatamente como que vai funcionar muitos aspectos. Mas se veja um ponto interessante. Quando eu falei no bloco anterior sobre a transparência, né, um dos objetivos era simplificação e transparência. A partir da implementação da reforma, quando nós comprarmos um produto, por exemplo, ou contratar um serviço, enfim, nós vamos ter um destaque. Né, vão ter dois valores, o valor do produto ou do serviço e, destacadamente, terá o valor do imposto que está sendo cobrado, quanto que eu estou pagando de imposto. Isso é algo que pode impactar, inclusive, posicionamento estratégico das empresas. Você veja, por exemplo, um veículo importado, que hoje você, sei lá, vai adquirir por algo em torno de 300 mil reais. Né?
nós não sabemos hoje qual que é de fato o Uhum. custo tributário, nós temos estimativas, mas é um veículo de R$300 mil. A partir da implementação da reforma, Uhum. você terá o valor exato de quanto custa O o veículo em si, veículo e quanto que eu estou custa o pagando de imposto. imposto. Agora, qual que é a percepção que o cliente tem com relação, opa, o veículo custa só isso, Uhum. né? Então, ele vai demandar, inclusive, essa análise de posicionamento estratégico das Uhum. empresas, né? Pois é, mas aí também uma questão que me chamou a atenção aqui é uma preocupação justamente. Será que daí nós não vamos ter um movimento dessas empresas no sentido de tentar equilibrar esse valor, Pois então, né? né? Uhum. Fica a pergunta que é uma Uma das perguntas que não tem incerteza, resposta, né? né? Uma incerteza, né? Porque a gente não sabe se a gente está numa cilada, né? Ou se Sim, realmente a gente vai ter um benefício nisso tudo, né? Bom, questões, né, doutor Guilherme, que só o tempo dirá. só o tempo dirá. Só o tempo dirá, Exato. né? Bom, gente, eu tenho mais aqui ainda para conversar com o doutor Guilherme, mas eu vou chamar agora a coluna de Direito Imobiliário e, na sequência, também a coluna do Juc Business, que também traz para nós aí uma grande experiência jornalística com esse que é um dos maiores jornalistas do nosso estado e que está conosco agora, integrando o corpo do Direito e Justiça. Vamos lá? Olá, meus queridos amigos e amigas do Direito Imobiliário. Hoje eu volto aqui com a nossa coluna para falar e, inclusive, para chamar a atenção de vocês sobre um assunto muito importante aqui, que está trazendo reflexos muito negativos aqui para a nossa área imobiliária, que são os golpes, né? Os golpes que vêm sendo introduzidos aí na área já não é algo novo, mas agora com aí o aumento desses contratos virtuais, né, celebração aí de inúmeras negociações através de redes, da internet, etc., você acaba ficando muito mais propenso a cair em golpe, porque muitas vezes eu anúncio ali no sítio de algum tipo de imobiliária que não se sabe se é verdadeira ou não, ou você acaba aí vendo o anúncio em algum lugar, na rua, um outdoor, mas necessariamente também não sabe se aquele imóvel existe. Então, gente, o que eu trago hoje para vocês aqui? Para que tomem cuidado quando forem alugar imóveis e também forem comprar. Quando forem alugar, se certifiquem para realmente verificar se esse imóvel existe, é o primeiro ponto, né? Acompanhem, verifiquem, peçam até mesmo matrícula atualizada para ver se aquele imóvel pertence a quem realmente diz que é o proprietário, né? Se é uma imobiliária, procurem saber a idoneidade dessa imobiliária também, se é uma imobiliária que já está no mercado, se não é, se não tem reclamação, não reclame aqui. Enfim, se tem processo, consulte um advogado da sua confiança também para saber se não tem nenhum tipo de problema com esse imóvel. Não dê sinal antes de ter certeza, não assine nada antes de ter certeza se aquele imóvel, primeiro, se existe e se é de quem diz que é. Né? Se aquela pessoa que está oferecendo tem a titularidade ou se ela tem procuração, muitas vezes na imobiliária, para poder então fazer uma negociação com aquele imóvel, né? Especialmente aqui quando o assunto for locação. Então não pague sinal, porque pode acontecer, e a gente tem visto isso corriqueiramente, de a pessoa achar que está celebrando um contrato de locação e simplesmente dar o sinal e as pessoas sumirem no mapa. Então esse é um cuidado. Agora, quando você for comprar o imóvel também, gente, por favor, matrícula atualizada para verificar se aquele imóvel realmente é de titularidade do vendedor, daquela pessoa que está dizendo que vai vender o imóvel para você. Então, verifica, matrícula atualizada com menos de 30 dias. Eu sempre falo aqui, não deixa passar de 30 dias. Verifica também se aquele imóvel, eventualmente, você está vendo na internet, se ele existe realmente, se ele é real, porque muitas vezes é uma foto, muitas vezes ela realmente foi criada ou nem sequer está à venda. Às vezes também não, hoje com a inteligência artificial a gente pode desconfiar de tudo. Tem que ver também se ele está, né, como eu disse anteriormente, à venda. Pode ser que ele até exista, mas não esteja à venda. Então, gente, todo cuidado é pouco quando o assunto é negociação na área imobiliária, seja para comprar, seja para alugar.
porque sempre vai ocorrer um risco. Com financiamento, a mesma coisa. Muitas vezes você vai comprar o teu imóvel, mas você quer financiar, né? Logicamente, o imóvel não é uma bicicleta, que você pode, né? Até uma bicicleta hoje em dia, né? A gente sabe o custo disso. Nada tá barato. Então, ainda mais um imóvel, que é o sonho da sua vida, a sua casa própria. Toma cuidado também. Se te oferecerem um financiamento muito facilitado, se eventualmente não for uma instituição financeira reconhecida, então também observa, tá? Porque nada, especialmente na área imobiliária, quando a gente se refere a financiamento, aquisição de imóvel, nada é tão simplificado. Então vá até a imobiliária, vá, conheça o imóvel também, verifica se o imóvel é realmente aquele. Verifica a procuração, verifica a matrícula do imóvel, contrato também é muito importante para que você tenha segurança jurídica na hora de fazer esse negócio, tá bom, gente? Então, hoje é uma dica aqui que eu vi que é muito importante porque a gente tem observado muito na prática que recorrentemente tem acontecido, muitas pessoas sendo lesadas por, infelizmente, golpistas que se prevalecem, né, se utilizam de uma imagem falsa para poder vender essa facilidade para você e no final te trazer um prejuízo. Então, gente, todo cuidado é pouco, sempre, tá certo? Bom, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês, me despeço, esperando sempre que essa notícia e essa informação tenham sido úteis para você. Um grande abraço e até a próxima! O espaço Juc Business News, com o jornalista que vos fala, Luiz Augusto Juc, vai conversar com uma especialista do segmento imobiliário, que é a advogada doutora Débora de Castro da Rocha, que também é jornalista, entre outras atividades, professora e tal, empresária também. Doutora Débora, nós estamos vendo o mercado imobiliário, ele vem sendo bastante afetado com o aumento da taxa da Selic, né? E, na sua opinião, quais seriam os principais pontos de atenção nesse cenário? Perfeitamente, Juc. Bom, é sempre um prazer estar nesse espaço que se destina justamente a trazer mais conhecimento para o seu público seleto. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, Juc. Disponha, é uma honra entrevistar você. Imagina. Bom, gente, eu sempre falo que em momentos, né, de cenário econômico instável, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né? Porque quando a gente está pensando no investimento, como é o caso da aquisição da casa própria, Juc, especialmente dentro disso que a gente faz, que é o direito imobiliário, análise até muitas vezes aí de mercado, como está, muitas vezes inclusive, né, a gente é consultado sobre isso, será que é um bom momento, será que não é? Eu sempre falo, olha, dá uma olhada sempre no cenário econômico para ver se é favorável. Agora, a gente está justamente num momento bastante complicado porque nós estamos com a elevação da taxa Selic. Perfeito. E ela impacta muito no mercado imobiliário. Não diretamente, porque o pessoal pode pensar, tá, mas a taxa Selic é que faz os preços subirem, ela que eleva, não é necessariamente isso. É que com a taxa Selic elevada, os juros aumentam. Perfeito. Então, os juros são influenciados pelo aumento da taxa Selic. Que é do segmento financeiro, de bancos de financiamento, seria isso? Exatamente, Juc, porque quem está buscando tomar um crédito para um financiamento imobiliário vai ter que analisar exatamente se vai ficar dentro do orçamento. Porque dependendo da modalidade, especialmente ali do modelo de contratação, se for saque, né, uma taxa fixa, mais de repente ali uma taxa referencial, você pode vir a ter problemas, né? Porque daí são pagamentos ali com parcelas decrescentes, né, muitas vezes, então aí os juros eles vão aumentando, vai chegando num ponto que realmente pode ficar cara essa conta. Perfeito. E a pessoa não conseguir levar à frente o pagamento dessas parcelas e vir a perder o imóvel. Claro que nos casos em que essa pessoa, né, enfim, esse é normalmente casal que busca comprar, ou mesmo até, dependendo, né, solteiro, enfim, o que for, ele vai ter uma programação, né, com família e tal, mas é sempre bom lembrar que se acontecer algo no meio do caminho, é difícil depois você reverter, porque para reverter, especialmente com o financiamento bancário, é muito difícil você destratar, né, como a gente fala, rescindir um contrato, então vai ter prejuízo financeiro,
né? Depender do banco também não consegue mais fazer Só financiamento aumenta, né? depois. Só aumenta a despesa. Só aumenta a despesa, né? Se você já tem um contrato, já tem ali um valor que está fixado, digamos assim, Uhum. você não tem tantos riscos. Agora, se você vai contratar esse financiamento a partir de agora, toma cuidado para analisar bem o contrato, ver quais são qual vai ser o modelo de contratação, para saber se realmente vai compreender aquilo que você está esperando, se não vai sair fora do teu orçamento, se de repente não é um risco para você nesse momento. Sempre falo também fazer financiamentos mais curtos, não fazer financiamentos tão prolongados, ter um dinheiro maior também para dar entrada, porque nesses momentos também agora se exige muito mais um crédito maior para a entrada do imóvel, Perfeito. né? Então nós temos também esse aspecto, porque a gente tem uma escassez de crédito no mercado também. Perfeito. Então todos esses pontos são cruciais para a gente entender o cenário e até para ver se esse é o melhor momento de comprar, depender do que você tem, dos valores que você recebe, enfim, do teu salário, tudo isso é importante, renda, né? da sua renda, né, o seu rendimento, dependendo, né, se você trabalha como CLT, se você tem eventualmente um negócio próprio, Perfeito. enfim, tudo isso é bom a gente analisar, né? E a pergunta aqui, doutora Débora, então é assim, eu estou interessado, né, hipoteticamente, em comprar um imóvel. Então, a quem que eu devo recorrer para pedir essas orientações, né? Evidente, se eu for no banco, o banco vai dizer, não, é o momento e tal. Você, seria o caso de um escritório da advocacia, um consultor? Como é que é qual é o passo? Normalmente, Ju, a gente sempre fala, né, consulte um advogado da sua confiança e especialista na área imobiliária, até para que você possa realmente ter uma assessoria de alguém que conhece o mercado, está habituado a trabalhar com essas questões que envolvem os negócios imobiliários, com toda essa reviravolta que nós temos no nosso cenário econômico também, que acaba afetando os negócios imobiliários, porque está ali, né, casa, né, casa ou às vezes briga, né, também. Perfeito. Então é muito importante, Ju, que sempre ter atenção especial, porque eu falo sempre que quando a gente está tratando de negócio imobiliário também, a gente não está simplesmente comprando uma bicicleta, a gente está comprando um imóvel. Perfeito. Um imóvel que você vai pagar por muito tempo, um imóvel que vai ser aquele teu sonho, que vai justamente contemplar ali todos os aspectos da sua vida e vai dar o conforto e a segurança para você e para sua família. Então, sempre é importante ter cuidado na hora de adquirir um imóvel. Perfeito. Voltamos então com o nosso último bloco para continuar falando aqui mais um pouco sobre esse assunto muito interessante que é a reforma tributária. E doutor Guilherme, aqui nós temos uma situação que eu imagino que seja bastante delicada para as empresas. A gente até falou em passando sobre isso, né? Tanto CPF quanto CNPJ vão sofrer, né? Vão ter dificuldades aí, porque nós estamos diante de uma reforma que, né, já estamos tentando fazer há quantas décadas, não é mesmo? Sim. E agora vem com tudo aí, vai alterar totalmente nosso sistema tributário. E eu imagino que as empresas devam estar se preocupando muito, não que os CPFs não estejam, tá, gente? Mas as empresas de forma geral, até porque tem toda uma organização interna, Sim. né? Enfim, eu gostaria de saber a sua percepção acerca disso, né? Então, como as empresas podem se preparar para essa mudança, né? Seja gradualmente, seja, enfim, como que você entende que seria mais interessante esse cuidado, nessa alteração aí dentro das empresas? Veja, como você disse, né, demanda muito cuidado. Então, por mais que nós tenhamos muitos aspectos que ainda não estão definidos, a base estrutural da reforma já está definida, já houve alteração na Constituição, né? Nós tivemos a lei complementar que foi sancionada agora pelo presidente, depois de muito debate, inclusive no Congresso, onde nós tivemos um avanço muito grande com as principais regras, né, do funcionamento dos novos tributos. Agora nós teremos a aprovação do PLP 108, que ele vai tratar do comitê gestor, que é um órgão que está sendo criado para controlar, né, todo esse funcionamento, a operação de recolhimento, fiscalização, restituição
da parte que cabe ao IBS, que é estadual e municipal, algo semelhante com aquilo que nós temos com relação ao Simples Nacional hoje, né, que já existe um comitê gestor que faz essa arrecadação e divide entre os entes que são destinatários daquela receita. Mas, enquanto isso não acontece, existem muitas oportunidades, né, uma das coisas que as empresas precisam fazer de fato é analisar quais são os reflexos, quais são os impactos hoje para a minha operação. Então nós já temos isso dentro do escritório, inclusive. Nós conseguimos fazer um mapeamento. Nós analisamos toda a documentação da empresa, então a gente consegue analisar, com base nas regras que já estão vigentes, qual que é o impacto de aumento ou eventualmente redução na carga tributária. Nós conseguimos fazer um mapeamento de fornecedores, mapeamento de consumidores, isso tem um reflexo muito grande, eventualmente até entender, para você ter o mesmo resultado que você tem hoje, qual que é o faturamento que você precisa ter para ter o mesmo resultado, o mesmo lucro, né, que você tem hoje. Então isso vai impactar diretamente no planejamento estratégico das empresas. E outro ponto que é muito importante também é que as empresas elas tenham um olhar muito especial para aquilo que elas fizeram no passado. Então, existe uma janela única de oportunidade que envolve você revisar o teu passado, você tem que buscar tanto aquilo que você tem de ativo ou eventualmente de passivo, né, para que você possa passar por esse momento de transição para o novo sistema de uma maneira mais tranquila, né, que você esteja conforme, né, com o sistema anterior, para que você possa desfrutar e se adequar corretamente ao novo sistema, né. Então isso é algo que é de fato primordial, e aquelas empresas que realmente ficaram durante muitos anos, né, o mercado tributário ele tem todo tipo de prestador de serviço, né, assim como qualquer área. Ele até acabou se tornando um pouco, como que eu posso dizer, vulgarizado pela maneira de atuação de algumas empresas, né, consultorias, enfim, e muitas empresas acabaram criando um temor, assim, quando falam em recuperação tributária, revisão tributária, mas esse é o momento de fazer um trabalho de revisão, um trabalho de repassar o passado para transpor esse momento com tranquilidade, né? Então, nós enquanto consumidores, nós ficamos de mãos atadas porque não tem muito o que ser feito, né? Então, esse é um motivo, inclusive, para aquelas empresas que tenham esse olhar, né, do ponto de vista tributário, para que elas vão ser muito importantes para definir como vai ser ali na frente, né, o planejamento. E infelizmente muitas empresas que não vão se planejar, não vão olhar tanto passado quanto futuro, infelizmente muitas empresas têm um alto potencial de fecharem, inclusive, né, se elas não se adequarem. Então, essa é a principal recomendação. Se antecipa, né? Olha para frente, olha para o futuro, olha para o passado, né? Porque realmente é muito importante. Outro ponto que muita empresa precisa, né, que as empresas de fato precisam ter muito cuidado é com o formato de recolhimento. Né? Existe uma nova tecnologia que é o tal do split payment, que é um formato em que o recolhimento do tributo ele vai acontecer na liquidação financeira. E isso ele tem um reflexo porque hoje, quando a empresa ela recebe por uma venda, né, ou ela tem um recebimento, seja pela venda ou pela prestação de serviço, ela acaba ganhando um tempo para ela poder recolher aquilo que ela deve. Então, você geralmente tem a apuração do mês, você vai recolher aquilo que você deve referente ao mês anterior até o dia 20 do próximo mês. Isso te permite ter um maior controle de fluxo de caixa. Você acaba se financiando, né, por um período ali de 20 dias, com o valor que é de tributos. Essa ferramenta ela vem justamente para diminuir a sonegação, para aumentar a arrecadação, e é uma das grandes apostas para que diminua a alíquota que vai ser aplicada. Então, existe a previsão de serem feitos testes, né? Então, as empresas que têm essa dificuldade de fluxo de caixa, elas demandam muito, elas contam muito com esse valor
que é o tributo, não é receita da empresa, é tributo, Uhum. né, dinheiro do governo. Uhum. Mas ela acaba utilizando isso para a operação em si, paga folha. A gente sabe que o dia a dia do empreendedor brasileiro ele é desafiador, É. né? Então você precisa equilibrar vários pratos, então você acaba utilizando as ferramentas disponíveis. Então as empresas também precisam se planejar por essa razão, né? Olhar para fluxo de caixa, preparar planejamento estratégico, porque tudo isso, se não estiver muito bem ajustado, tem gente que vai fechar, infelizmente. Gente, bom, são várias dicas importantes aqui, né, como a gente já havia falado, então nós temos que prestar atenção nesse momento, nesse cenário, olhar de forma, né, digamos assim, retroagir um pouquinho lá, olhar para o nosso passado, né, Sim. olhar também para o futuro, entender o que a gente quer, até para a gente também tomar os cuidados necessários para não haver, como você falou, uma possibilidade aí de encerramento da atividade empresarial até por impossibilidade de continuar diante da carga tributária que pode vir a Sim, afetar essa empresa, né, negativamente, numa situação como essa, né, por falta doutor de Guilherme? planejamento. Falta de planejamento. Por isso está aqui, ó, né, planejamento tributário, pensou aqui, já sabe que pode contar, porque o doutor Guilherme está altamente preparado, está realmente cuidando, atento a esse movimento todo que nós teremos agora de alteração do cenário tributário. É importante contar com um profissional qualificado que saiba exatamente o que está fazendo para poder te assessorar nesse momento. Doutor Guilherme, te agradeço muito por ter vindo, por estar conosco no Direito e Justiça. É uma imensa honra tê-lo aqui e também, quando quiser, tiver disponibilidade, venha, participe conosco, porque vai ser sempre uma alegria e uma imensa satisfação tê-lo aqui para esclarecer os nossos telespectadores. Eu que lhe agradeço a oportunidade, né, de estar aqui contigo, de conversar com os telespectadores e me coloco à disposição também para aquilo que for necessário para esclarecer dúvidas, enfim, pode contar comigo também. Perfeitamente, até, doutor, passe o seu e-mail, né, caso alguém tenha aí a curiosidade de saber um pouco mais também, por favor, se quiser deixar conosco aí, fique à vontade. O e-mail é guilherme@alvespacheco.dv.br. Maravilha. Pode encaminhar o e-mail e tirar as dúvidas comigo. Isso aí. Bom, mais uma vez, então, eu agradeço, doutor Guilherme, e agradeço também o nosso telespectador que está sempre nos acompanhando, está sempre aqui semanalmente também sugerindo pautas, entrando em contato conosco. A gente sempre só tem a agradecer por tudo, por você acreditar nesse projeto que a gente tem aqui para você, que é justamente poder levar cada vez mais e melhor informação e conhecimento para que você exerça de forma ampla e restrita o seu direito e tenha cada vez mais acesso à justiça. E, sobretudo, se inspire no profissional que está aqui e saiba que você também tem condições de chegar onde você quiser e sempre avançar na sua carreira, nos seus projetos, em todas as suas situações, sejam elas pessoais ou mesmo profissionais. Desejo uma excelente semana, fica conosco e nos vemos mais uma vez na próxima semana. Um abraço e até lá!